O regime era realmente difícil e tinha 10 anos de existência e já fazia muitos estragos. Pronto, aí começou a criar-se a consciência deles, que isto é resultado deste regime que temos. E começaram a contestar. Pronto, aquilo foi uma bola de neve. Havia uma organização na Marinha que era a ORA, que é a Organização Revolucionária da Armada. E o meu pai aderiu. O meu pai era mineiro e participou na campanha em 1958, na campanha do general Humberto Delgado, quando ele quis, portanto, quando queria deitar o Estado Novo abaixo, porque realmente vivíamos tão mal, tão deprimidos, que eu tenho pena que os jovens hoje não se interessem mais por saber tudo aquilo que foi a vida das famílias, dos presos políticos e aquilo que os presos políticos passaram. Vamos recuar aos anos 1963, 64, 65, quando o meu pai esteve 3 anos ausente de casa, dessa vez 3 anos seguidos. No total teve preso 4 anos e meio, mas dessa vez foi de facto a prisão mais pesada, mais prolongada e aquela que, para mim, atendendo a que na altura tinha 4, 5, 6 anos, tenho já alguma memória. Não tenho, evidentemente, memória das anteriores. Este é o enquadramento de fundo, portanto, um pai preso porque combateu o regime fascista, era militante do Partido Comunista Português e conheceu todas as prisões, quer, digamos, as nacionais, o Aljube, Caxias, Peniche, não conheceu a do Tarrafal e aqui em Coimbra também conheceu as prisões, enfim, todas elas. Eu fui preso no quadro da luta estudantil aqui em 1971, em Coimbra, na realidade no prolongamento da crise de 69, e com outros fui preso numa altura em que 40 e tal alunos também foram presos, e foram presos pela PIDE e enviados para Caxias. Eu pessoalmente fui imediatamente, antes mesmo de chegar a Caxias, fui preso na António Maria Cardoso, a sede da PIDE, em Lisboa, e iniciou-se imediatamente o período de tortura. A tortura, basicamente, consistiu naquilo que se chama a tortura do sono. E depois tive um período de cerca de um dia de tortura de estado. A tortura do sono é não deixar a pessoa dormir. Pode parecer vulgar, e essa é uma das características da tortura, é que faz menos impressão na opinião pública. Mas é uma tortura de uma violência muito grande e que atinge aquilo que é essencial, que é o controle do cérebro. Meu pai chegou a estar 15 dias sentado numa cadeira com um pingo de água gelado dia e noite a cair-lhe em cima da cabeça, que não podia fechar os olhos. Eu tive 4 dias, grosso modo, de sono e 24 horas de estado. Que era a estátua? Era estar em pé. Estar em pé. E a estátua deixa muitas marcas. Os rins caem, como se fosse aquilo que é a ptose palpebral. E há uma insuficiência circulatória dos membros inferiores. Isto é, sem atividade, a bomba, que é o coração que faz com que a circulação funcione. Aqui, se a pessoa está sempre de pé, vai criando uma insuficiência do retorno venoso, digamos assim, do sangue, e as pernas vão inchando e vai criando, portanto, sequelas para toda a vida. Eles partiram os dedos dos pés ao meu pai, os dedos grandes, torceram-lhe o pescoço, queimaram-lhe os testículos com cigarros. Quando depois foi o julgamento, não é, das famílias, tudo ali cheio de esperança, que aquilo ia acabar bem, não é? Alguns não teriam tanta esperança, tinham mais consciência da realidade, mas
quando a sentença foi lida, não é? Ninguém queria acreditar. Houve quem apanhasse 12 anos, e foi crescendo. Eu tinha um grupo maior com 16, 17, depois veio uns 2, 20, tinha a ver também com aquela verdura. Quando houve os interrogatórios, eles não acusavam ninguém, diziam que eles eram responsáveis, e diziam porquê, não é? E vai-se aprendendo com a vida, não é? Os julgamentos no Tribunal Plenário, obviamente, não merecem, do ponto de vista jurídico e, sobretudo, da justiça, sequer a designação de julgamentos. Porque era mais uma farsa, uma encenação, cujos resultados antecipadamente se conheciam e que eram repetitivos, quer da forma como os juízes, escolhidos a dedo, obviamente, para cumprirem os objetivos que lhe eram politicamente fixados e da própria polícia política, e a atuação dos advogados e a produção de prova era praticamente sempre a mesma. A PID, a polícia política, através de agentes, quando eram julgamentos mais impacto, eles próprios enchiam a sala ou vigiavam quem entrava, digamos, dominavam o ambiente. Eu, como advogado, embora sabendo que não valia de nada, invocava sempre o princípio jurídico da plenitude da prova em audiência e discussão de julgamento, e não havia nenhuma espécie de prova, em geral, a não ser esta. Eram 2 agentes da PIDE que vinham dizer que as declarações alegadamente prestadas na instrução do processo pelos arguidos, pelos acusados, tinham sido feitas sem coação, sem tortura, etc. Nós, advogados, obviamente, rejeitávamos isso, sabíamos que tinha havido tortura e que aquilo não era meio de prova sequer legítimo, mas sabíamos que não tinha nenhuma espécie de resultado. E nossos amigos, ao fim do mês, em outubro, foram realmente a Angra, mas foi buscar os companheiros, aqueles e outros, para irem para o Tarrafal, com eles. E foram inaugurar o Tarrafal. Quando lá chegaram, realmente eles tinham mandado terraplanar e o que tinham para viver eram umas tendas de campanha, sem quaisquer condições. Não havia água tratada, não havia nada disso, não tinham nada. Portanto, eles foram para lá e foram construir o campo, no fundo. Fizeram umas valas de segurança, trabalhos forçados, fizeram as camaradas para depois viver, quer dizer, isto durou o seu tempo, E no caminho iam apanhando biliosas, as febres, não sei quantas, não tinham condições, iam morrendo. Foram alguns que não aguentaram, as mais frágeis. Os advogados, obviamente, a intervenção dependia dos casos. Num caso desses, obviamente, a defesa do réu não era semelhante àquela em que negavam as coisas e contavam as torturas a que tinham sido submetidas. Isso não impressionava nada os juízes. Para eles era conversa, era latim de quem não sabia latim. O exercício da advocacia, nesses casos, era uma forma quase de intervenção política, embora, como diga, os resultados previsíveis eram muito poucos. E os próprios advogados eram sujeitos a pressões de várias ordem. A nossa vida, ele era torturado e nós éramos torturados também cá fora, porque não éramos senhoras, não podíamos conviver. Nós saíamos da visita e eu que já era uma menina, com 15, 16 anos, olhavam para o meu pai assim: pensas que ela vai para casa? Agora está ali um gajo à espera dela, que vai, leva a mulher e leva a filha, nem fazes ideia, vão entrar, é lindas coisas. Eles, psicologicamente, eles torturavam os presos assim.
A cadeia de Caxias não existia, não exigia este tipo de, digamos, de controle, mas para Peniche era necessário um cartão e, portanto, este foi o primeiro cartão que eu tive enquanto cidadã para ter autorização para visitar um pai que estava preso. As pressões, como digo, eram de vária ordem. Várias vezes advogados cá fora foram interpelados pela PIDE e houve agressões a réus também no próprio tribunal. Uma delas, por acaso, foi com um meu colega aqui em Coimbra, que no meu primeiro ano de Direito estava ao meu lado, chamado Jorge Araújo, que era defendido pelo Dr. Salgado Zanha, e que, tendo dito alguma coisa que os juízes não gostaram, e obviamente não gostavam de muita coisa, mandaram-no recolher aos calabouços, que eram embaixo do Tribunal da Boa Ordem. E aí foi agredido violentamente com cavalo marinho e cacetete, e o Dr. Zanha veio cá abaixo e viu o estado em que ele estava e denunciou aos juízes que ignoraram completamente a situação. E meteram-me numa sala e deram-me uma carga de pancadas para acabar em beleza. De cavalo marinho mesmo. Não é? E chamaram-me os nomes. Era uma brigada que estava à espera. O meu pai foi para o outro lado, também me deram, mas eu ali falo do que sei. Foi mesmo, muito duro. Ainda não me dói, não é? Mas na altura foi muito, muito duro. Porque era o cavalo marinho, aquela ponta, não é? Nas pernas, procuravam a parte dos seios, que eram as partes mais... Eu veio a vida, enquanto lá estive, a tentar fugir daquilo, encostada à parede. E, por fim, acabou aquela cena, meteram-me numa cela às escuras, estive lá umas horas, e, por fim, foram-me buscar e foram meter lá no tal quarto especial outra vez. E eu, quando aí vi, tinha uma cama sem roupas, não tinha nada, e eu, quando vi a cama, estava tão cansada, tentei deitar, não consegui. Os parlatórios, quer da prisão de Caxias, quer da prisão de Peniche, eram parlatórios muito bem feitos do ponto de vista de cumprir os objetivos das prisões, na medida em que tinham uma espécie de um balcão e depois um vidro e uma rede até ao teto que impedia qualquer contacto físico e até proximidade física entre os presos e as famílias. Importa também dizer ainda que nessas visitas, e portanto aconteceu nessa visita, estava sempre presente um guarda do lado de cá, dos visitantes, das famílias, e um guarda do lado de lá, junto aos presos. Visitas essas que eram marcadas sempre com... Ele estava numa rede, havia um corredor onde estava um PIDE e eu estava numa outra rede. Portanto, nunca podíamos falar, olhávamos, mas até nos olhares eles nos chamavam a atenção que não podíamos estar a fixar um no outro. Eu chorava, meu pai chorava e estava um PIDE do lado do meu pai, ao lado, em que lhe dava uma bofetada. No recreio, uma colega lembrou-se de dizer: o pai da Vilaça, era assim que eu era conhecida na escola, não sei porquê, o pai da Vilaça está preso. Aquilo para mim foi um grande choque, não por ignorar, saber bem que tinha o pai preso, como é evidente, mas aquilo dito em voz alta, enfim, no meu meio social da altura, que eram os colegas da escola primária, foi algo que me atrapalhou um pouco, ainda que, enfim, penso que sou uma pessoa pragmática e talvez venha dessa altura, não estive com rodeios, porque contra factos não há argumentos, e respondi: pois está, pois claro, está, mas ele não roubou nem matou ninguém. Eram os crimes que uma criança de 6 anos tinha presentes como possíveis nessa altura. Minha avó dizia que o pai é uma pessoa excelente. Pena aquelas ideias. Não é que sejam más,
mas não se podem ter, não se podem exprimir, porque depois há a família, há isto e aquilo. É só isso, o resto, ele é ótimo e tal. E eu pensava, o pai é uma boa pessoa, se tem aquelas ideias, não podem ser más, ele não pode ter más ideias. Pronto. E o meu pai, muito inteligente e sempre muito atento, apesar da distância, a determinada altura, quando eu fui para a primária, disse à minha mãe, olha, agora, a partir de agora, quando ela começar a saber escrever, mesmo com erros, deixa que seja ela, eu vou escrever-lhe cartinhas diretas e deixa que seja ela a responder. E não lhe corrijas nada, que eu quero ser eu. E foi assim. Eu pegava em folhinhas de caderno e escrevia ao pai. E o pai respondia-me e corrigia-me e dizia que não se escrevia assim, e explicava porque é que não se devia escrever. E explicava como, e depois ia-me dando conselhos. E o meu pai fez o seu papel. Ele também se lembrou de escrever histórias infantis, que, como ele diz, aqui digamos numa espécie de prefácio, tem aqui os originais. As histórias foram editadas já depois do 25 de Abril, mas aqui estão, portanto, manuscritas. Depois, naturalmente, ele encadernou-as quando veio para casa. E como ele diz aqui numa espécie de prefácio, histórias que tinham dois objetivos, ou que cumpriam dois objetivos. Por um lado, ajudar a passar o tempo. E por outro lado, penso que esse seria talvez o mais importante para ele, comunicar com as filhas. Dos 7 que fomos julgados, 2 cederam, maneira de dizer, disseram que era do Partido Comunista. Basicamente tiveram uma reação que era possível, e que é ter, no meio do desnorte, do sono, ter uma atitude de arrogância, que é responder ao interrogador, ao torturador, ao interrogatório, a dizer, és do Partido Comunista? Sou, e depois, sou, quero lá saber de vocês. Se deixar, eu sou. E depois torturaram no meio. Principalmente um deles, depois foi torturado mais dias de sono, e que tentou depois suicidar-se na cadeia. Foi tardiamente tratado, porque tiveram que evacuar de Caxias para o hospital, para um dos hospitais de Lisboa, para os cuidados intensivos, tiveram que secar os cuidados intensivos. E esse rapaz, estudante de Direito, um dos dirigentes também da crise de 69 e 70, acabou por, depois, anos depois, já advogado, de visitar-nos e suicidou-se a seguir, ainda como sequela da tortura, já depois de 25 anos.